Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte com muita informação direto lá dos Estados Unidos, do centro de treinamento que o Palmeiras montou lá para esse Super Mundial. Então tem boa notícia, tem notícia ruim. Possivelmente o Moreno pode estar de volta, mas o Murilo com certeza vai ser desfalque para esse jogo das oitavas. Então a gente tem muita coisa para falar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva e deixa o seu like. Você, se puder hypar o vídeo, ajuda demais o canal. Então, bora para as informações do nosso Verdão. Bom, vamos falar do Palmeiras, que já sabe também o seu adversário na fase eliminatória, nas oitavas. É um duelo brasileiro, vai encarar o Botafogo. A gente começa falando do Palmeiras, tem uma preocupação com o Murilo, mas a gente vai saber o que mais está acontecendo na equipe brasileira. O Palmeiras treinou nesta quarta-feira aqui em Greensboro, na Universidade da Carolina do Norte, dando início à preparação para o jogo de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, que será contra o Botafogo. Atrás de mim vocês conseguem observar um pouco da atividade que teve a participação dos jogadores que estiveram por menos tempo em campo no duelo contra o Inter Miami. Os titulares, os atletas que tiveram uma minutagem maior na última partida, ficaram no hotel em que o Palmeiras está hospedado, fazendo um trabalho regenerativo. Nesta quarta-feira também foi confirmada a lesão do zagueiro Murilo na posterior da coxa esquerda. O Palmeiras não passou um prazo em relação à recuperação do zagueiro, mas pela gravidade a tendência é que ele não possa mais participar do torneio. Ficam como opções, portanto, para o técnico Abel Ferreira, o Bruno Fux e o Michael para fazerem companhia ao Gustavo Gomes na zaga do Verdão. Por outro lado, o Aníbal Moreno esteve em campo nesta quarta-feira. Ficou, é verdade, fazendo trabalhos à parte, acompanhado pela equipe, o núcleo de saúde e performance do Palmeiras, fazendo um reforço físico no gramado, mas ele se recupera bem do edema na coxa direita e a tendência é que esteja à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Botafogo, que vai acontecer no próximo sábado. Até lá, Abel Ferreira tem todos os jogadores à disposição para fazer mais duas atividades aqui em Greensboro, quando, enfim, depois, na sexta-feira, o Verdão viaja para Filadélfia para esse duelo de oitavas de final. A situação mais preocupante do Palmeiras... Filadélfia para esse duelo de... Quando, enfim, depois, na sexta-feira, o Verdão viaja para Filadélfia para esse duelo de oitavas de final. Fã de esportes, vamos mudando um pouquinho agora. A gente vai falar de quem? Do Botafogo e do Palmeiras. Vamos estar falando de oitavas de final. O jogo é no sábado e o André Linares chega com mais informações das equipes brasileiras. André, chega mais conosco. Aqui no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no sábado pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Botafogo já está instalado aqui na Pensilvânia, deixou a Costa Oeste e na manhã de quarta-feira fez um trabalho no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL. Inclusive, um jogador do elenco, o wide receiver A.J. Brown, esteve presente ali no início dos trabalhos, trocou presentes e tirou fotos com o Barbosa, com o Alex Telles e até fez, às vezes, de goleiro ali no gramado. A gente pode ver os jogadores que foram titulares na partida contra o Atlético de Madrid fazendo um trabalho separado, correndo pelo campo, os demais atletas num trabalho com bola, sob o comando do técnico Renato Paiva, que não vai mais poder contar com o Bastos, o zagueiro, por conta de uma lesão no joelho, retorna ao Brasil, ainda não tinha atuado nesse Mundial de Clubes, uma lesão que ele já vinha sentindo ao longo desse primeiro semestre e não vai ter condições então de disputar mais esse Mundial. Lembrando que o Paiva vai ter uma decisão para tomar em relação ao meio de campo, não vai poder contar com o Gregory, que está suspenso. O Botafogo volta a fazer um treinamento na manhã de quinta-feira. Enquanto isso, o Palmeiras segue na sua base em Greensboro, na Carolina do Norte, por ali já também sabendo que o Murilo muito possivelmente não vai conseguir mais disputar esse Mundial. Contra o Botafogo é certeza que está fora, a apuração dos nossos repórteres Francisco de Laurentiis e também o Gustavo Zupac. Então, dessa ausência do Murilo na partida contra o Botafogo por conta da lesão na coxa, muito possivelmente Bruno Fux seja o substituto. Foi ele quem ocupou a posição ali na zaga no começo da partida contra o Inter Miami, quando o Murilo então sofreu essa lesão na coxa. Já
O Aníbal Moreno tem se recuperado bem e vai ser avaliado nos próximos dias. É possível que o técnico Abel Ferreira venha a poder contar com o volante na partida então contra o Botafogo, que acontece aqui então no sábado, para a gente saber quem vai para as quartas de final deste Mundial de Clubes. É isso, Linares. É esse confronto do sabadão que, claro, o Fã de Esportes vai poder acompanhar também lá pelo Disney Plus, o mundo parando para assistir essa partida entre os brasileiros. André, vou aproveitar aqui o que o Linares trouxe pra gente, essa questão de quem tá fora. De um lado, o Murilo, que acaba sendo um pecado ali pelo lance que foi, pelo gol do Inter Miami, naquele lance tentar uma recomposição, ele acaba lesionando a coxa esquerda. Gregory ou Murilo, quem faz mais falta? Eu acho que é bem equilibrado, mas se a gente pensar como esses jogadores têm sido utilizados pelos seus respectivos técnicos, eu fico com a impressão que o Gregory executa um papel mais crucial, fundamental no time do Botafogo, na forma de jogar, as funções que ele consegue realizar. Ele é muito bom jogador. O Murilo também, o Maurício, né, também é um excelente jogador de futebol, mas até pelas questões do último jogo, imaginava-se que ele seria titular, não foi, entrou e tal. Eu acho que o Abel consegue rodar mais o elenco do Palmeiras, e ele falou sobre isso desde o início da temporada, com as contratações feitas, a maneira como o elenco do Palmeiras foi montado, pelas obrigações no calendário, para ser um time que é mais modificável, sem perder qualidade, sem perder o nível de competitividade, do que eu vejo o Botafogo com o elenco que tem nesse momento. Então eu acho que o Gregory ele é uma ausência que será mais sentida pelo Botafogo do que o problema de desfalque que o Palmeiras tem. E quer não, quando a gente vai desenhando o Mundial do Botafogo, alguns nomes vão se destacando. E acho que o Gregory, junto com o Igor Jesus, talvez o Marlon, eles acabam ficando meio que nomes de destaque no Botafogo, né, Jean? O Gregory, destaque do Botafogo há um bom tempo, né? Ainda que tenha tido o episódio fatídico da final da Libertadores, em que ele é expulso tão cedo e mesmo sem ele o Botafogo consegue vencer, é um jogador que vai fazer muita falta. Acho que o Murilo também faz muita falta na zaga do Palmeiras, mas até por ser um zagueiro e não um jogador de meio campo ali tão determinante, tão fundamental no andamento da equipe, eu acho que também votaria no Gregory como jogador que faz mais falta. A minha dúvida se o Aníbal não jogar, e o Aníbal parece que tem boas possibilidades de jogar, mas talvez não jogue. Se você não tem o Aníbal e o Murilo, que aí você está falando de um zagueiro e um volante, aí acho que o Palmeiras acaba se sentindo mais, porque a gente já viu o quanto o próprio Aníbal fez falta no jogo contra o Inter Miami, né? Claro que houve uma escolha ali, talvez equivocada, do Abel, de não colocar o Emi Martínez, de não colocar um volante de fato no lugar dele. Mas aí eu acho que assim, se o Palmeiras tiver os dois desfalques, aí eu acho que o peso acaba sendo maior. Se for Gregory e Murilo apenas, acho que assim, os dois fazem muita falta, mas aí eu votaria no Gregory como fazendo mais falta do que o Murilo. Eu claramente confundi a análise, né, entre os jogadores do Palmeiras. Sim. Mas eu continuo achando que, independentemente de ter feito essa confusão, eu continuo achando que o Gregory é mais importante para o Botafogo, com certeza, do que qualquer jogador do Palmeiras que eu tenha mencionado. E acho que tem uma coisa que com o Gregory a gente não sabe exatamente quem vai entrar no lugar dele. Se vai entrar um volante, se vai entrar um Newton, se vai entrar, enfim, um jogador mais ofensivo. Você pode ter uma mudança ali. No caso do Palmeiras, até pelo que o próprio Abel fez no jogo contra o Inter Miami, acho que o normal é a entrada do Fux, que enfim, saiu um zagueiro, entrou outro, e ele vai manter, provavelmente ele não vai abrir mão dos três zagueiros, e mesmo que abrisse mão dos três zagueiros, porque hoje o Palmeiras joga com três zagueiros, ao contrário do que muita gente escala na gráfica pré-jogo, ele aí teria que ter um outro zagueiro de fato, né, e não jogar com um lateral e um zagueiro formando a dupla de zaga. Então eu acho que provavelmente vai entrar o Fux no lugar do Murilo, enquanto no Botafogo fica essa dúvida sobre quem vai ser. Vai ser o Cuiabano, enfim, ele pode ter uma opção de colocar um meia também, acho menos provável, ou o próprio Newton para manter o esquema. Como é que vocês veem esse momento das duas equipes? Porque a gente estava discutindo um pouquinho do campeonato de ambas, a gente pega o Palmeiras que começa contra o Porto, começa muito bem, não consegue o resultado, fica no empate ali com o Porto, mas acaba sendo o grande jogo do Palmeiras até o momento, e aí a gente vê um último jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras ali com muito espaço, dando muitos espaços,
E aí a gente pega o Botafogo, que tem um Botafogo que vence no PSG, que acaba sendo o grande destaque do futebol brasileiro contra os europeus, mas um Botafogo que, mesmo perdendo o Atlético, é um Botafogo que vem demonstrando talvez um pouquinho mais do que a gente esperava de Botafogo. É o que eu penso. Quando a temporada parou aqui no Brasil para os times viajarem para o Mundial, os dois times estavam em momentos bem diferentes, quase que inversos, né? O Palmeiras desperdiçando pontos em sequência e o Botafogo dando mostras de que tinha se encaixado e começando a subir de uma maneira bem clara. Aí tem uma parada e os times, no caso daqueles que estão no Mundial, tiveram aquilo que eles nunca têm, ou praticamente nunca têm aqui no Brasil, né? Que é um período maior de preparação, a quantidade de dias mesmo, para organizar sessões de treinamento e fazer a sua preparação para uma estreia específica e uma fase de grupos que mostra ser tão difícil e complicada quanto a gente imaginava que seria, embora os times brasileiros tenham, todos eu creio, mostrado mais do que a gente poderia imaginar que mostrariam nesse Mundial. E aí ficou uma questão, como nós vamos rever essas duas equipes, né? O Palmeiras fez uma ótima estreia com o Porto, depois eu creio que foi piorando. O Botafogo fez uma estreia mais ou menos, foi bem no primeiro tempo, mal no segundo. Uma grande atuação em todos os sentidos, algo histórico no segundo jogo, a partida contra o Paris. E depois fez um jogo de estratégia e inteligência com o Atlético de Madrid. Então, se a gente for pensar só no que a gente viu até agora no Mundial, a impressão que fica é que o Botafogo está num momento melhor. É o suficiente para dizer o Botafogo é favorito, vai tirar o Palmeiras? Não, não é suficiente, porque tem muito encaixe, tem muita estratégia, tem muita rivalidade, tem muitas circunstâncias envolvidas. Muito interessante esse clássico brasileiro no fim de semana pelo Mundial. Até a questão anímica mesmo, os jogadores são jogadores que você conhece, jogadores que você já enfrentou no Campeonato Brasileiro pelo menos uma vez no turno. Tem tudo isso que envolve essa partida e não dá para cravar um favorito. Isso eu acho que não teria como. Não dá. Eu acho que assim, da mesma maneira que é impossível a gente negar o fato de que o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras no Mundial, acho que para mim isso não tem muita dúvida. Perdeu para o Atlético, mas perder para o Atlético era normal. Sofreu o que o Palmeiras sofreu contra o Inter Miami não era normal. Então, pegando os dois últimos jogos, mas olhando para a primeira fase de maneira geral, para mim não tem discussão. O Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. Não consigo, por causa disso, afirmar de maneira alguma que o Botafogo é favorito contra o Palmeiras, e nem vice-versa. Acho que esse é um jogo daqueles que não dá para apontar favorito, porque a especificidade de ser um jogo entre brasileiros, que se conhecem, o contexto desse jogo é completamente diferente de qualquer contexto dos jogos que o Palmeiras fez e dos jogos que o Botafogo fez também. Então, sinceramente, esse é o jogo que a gente precisa esperar os 90 minutos. E mesmo nessa, eu falei do Flamengo, que eu acho que o Bayern é favorito, mas eu falo que é favorito não porque jogou uma primeira fase melhor do que o Flamengo. O Flamengo também fez uma primeira fase talvez melhor do que a do Bayern de Munique. Ainda assim, eu acho que quando eu falo em favorito, eu falo porque um elenco é bem mais forte que o outro, tem mais capacidade técnica, são jogadores de um patamar acima, como o próprio Felipe Luiz admitiu. No caso de Botafogo e Palmeiras, é tudo muito parelho. Mas pensando em efeito imediato para o Mundial, a situação do Murilo, a gente, por ser muscular, do jeito que ele cai ali, já... E uma competição tão curta é difícil, né? É complicado recuperar o jogador. E o Fux não vem bem, né? Foi quem entrou, inclusive, né? No 1 contra 1, inclusive, com o Soares, ficou escancarado que ele não vem bem. Que também, contra o Soares é difícil, né? Mas... mas tem que fazer alguma coisa, né? Assistir o Soares, você vai acabar gostando. Eu também quero, né? Para esse encontro entre Palmeiras e Botafogo, questões, então, seja física, seja até de suspensão. O Botafogo sem o Gregori e o Palmeiras sem o Murilo. O que a gente pode imaginar de dinâmica e quem fica mais perdido nessa história? Eu acho que, assim, na questão do Palmeiras não tem muito segredo. É a troca de um zagueiro pelo outro, só tem a queda em relação ao nível do titular e o reserva. O Marra lembrou que a fase do Fux não é das melhores, a gente viu isso contra o Inter Miami, mas acho que não tem muito segredo em relação estrategicamente, projetando o duelo das oitavas de final. Do Botafogo é diferente, porque você fala de um Alan jogando muito no Mundial, muito bem. Não sei se ele manteria a tática, né, com os três no meio campo, Alan, Gregori e Marlon Freitas, se fosse uma opção. Com o Gregori suspenso, você não tem muita opção. Eu acho pouco provável que ele vai colocar, por exemplo, o Newton para manter a estrutura. Você acha? Eu imagino uma mudança com... Você pode ter ou essa opção com o Newton, ou com
outro jogador para fazer a função ali com 3 volantes. Eu não imagino fazendo isso. Voltar à estreia do Mundial com 2 atacantes eu também não imagino. Eu imagino mais indo para um 4-2-3-1 e aí você tem as possibilidades. Você tem o Cuiabano entrando pelo lado esquerdo e o Savarino centralizado, ou entrando o Montoro, que teria uma característica diferente, eu iria mais por esse lado. E aí Marlon Freitas e Alan mantidos no meio. Exatamente, até pelo enfrentamento que vai ter com o Palmeiras, um time que já está habituado, e eu acho que o Botafogo vai ser mais propositivo, e eu acho que tem que ser mesmo, ali porque é um outro contexto de adversário, por mais que o Atlético de Madrid não viva a sua melhor fase e tudo mais, eu acho que fazia sentido a estratégia ter sido repetida contra o PSG como foi. Naquele momento, pensando também a dificuldade que o Atlético tem de propor o jogo, e a gente viu, porque era bola no sorlote e tudo mais. Era um time, apesar de ter jogadores brilhantes, tem muita dificuldade em propor o jogo. Então acho que estrategicamente fazia sentido. Agora, contra o Palmeiras, você ter mais peças de ataque, eu acho que é o melhor caminho a ser tomado. Você me deu um gancho importante. Ataque. A gente coloca na tela, então, um comparativo com a pontaria das duas equipes, que é verdade que uma tem mais problemas que a outra, né? O Vitor Roque, 100 gols no Mundial, o Flaco Lopes tem 1. Lidera até em finalizações o Flaco, mas finalizações certas só uma, né? E aí o Igor Jesus acaba disparando nessa conversa. Tem mais gols, mais finalizações certas e até mais duelos vencidos também. Se a gente for olhar por característica, a característica dele não é assim, bate mais com a do Flaco Lopes, né? O Vitor Roque é um jogador de mais velocidade, de você contar com ele em um espaço futuro. O Igor, como o Botafogo fez bem ao Igor, ele tá vivendo um momento especial, um momento até para voltar para a seleção. O ataque do Palmeiras cria e erra muito. Acho que se tivesse todo mundo muito bem, seria talvez a oportunidade para o Paulinho jogar 90 minutos e mais 90 minutos e mais 90 minutos e tal. Só que não tem essa possibilidade. Por isso, então, vamos lá. Por isso a gente sempre tem dúvida de qual vai ser o ataque do Palmeiras. E parece que o do Palmeiras o melhor é sempre o que não tá jogando. Para esse jogo é jogo do Flaco Lopes. Aí bota o Flaco Lopes. Esse aí era o Vitor Roque, hein? E não existe dúvida no ataque do Botafogo. É isso. A gente não fica discutindo isso. A gente discute o ataque agora porque perdeu um meia e pode mudar talvez uma formação. Vai inventar um Arthur Cabral, vai tentar botar o Correia ali, encaixar alguém ali no setor, né, do meio pra frente. De preferência não vai mexe com nada. Deixa quieto, né? É um problema do Palmeiras realmente o setor ofensivo, que não é, pelo menos o cara que não é o problema do Botafogo. E tem outras peças, né? Por exemplo, o Maurício pede passagem na disputa com o Veiga, por exemplo. Então, e o Abel tem mudado constantemente algumas vezes a escalação. Eu, a meu ver, o Estevão tendo mais liberdade, que seria a alternativa mais interessante. Também precisa jogar melhor. E também precisa jogar... Eu acho que até nos 2 primeiros jogos ele não foi mal. Eu acho que foi muito mais a questão da definição da jogada, acabou não saindo gol. No último jogo, acho que já não teve uma atuação tão positivo assim, mas tendo que recompor muito, acho que isso também acabou não sendo benéfico para o jogo dele. Então o Palmeiras, assim, em questões de escalação, tem muito mais dúvidas, embora a grande dúvida que a gente vai ter é como o Botafogo vai escalar justamente por essa possibilidade tática. Mas o Palmeiras, pensando em momento dos jogadores, tem muita dúvida, porque até por isso acho que o Botafogo chega mais confiante pelo duelo, pelo que apresentou. Mas essa maior confiança, para mim, não muda em nada os 50% que cada um tem no confronto. Muretei. Dito isso, 50-50. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Verdão, falando muito dessa preparação para esse jogo de sábado. A expectativa tá muito grande, até porque toda a mídia fica em cima do muro. Não tem favorito. 50-50, 50 para cada lado de possibilidade de vencer esse confronto. Vamos falar a verdade. Para mim, o Botafogo realmente foi melhor na primeira fase. Palmeiras, principalmente esse último jogo contra o Inter Miami, deixou muito a desejar. Mas eu acho que o Abel, sim, ele quis poupar a equipe. Você viu que o Rios não estava entrando na bola, nos lances 100%, com medo de tomar o cartão amarelo e ficar fora das oitavas. Eu acho que o Abel errou em não colocar o Maurício como titular e errou em não colocar o Emi Martins. Acho que foram os 2 erros principais. Porque o meio de campo ali, cara, tava perdido. Perdido. Muito espaço pro Inter Miami,
que é um time tecnicamente muito bom, mas fisicamente fraco, porque tem o Messi e o Soares, que não correm, né? A gente já falou muito sobre esse jogo. A gente espera que o Abel pegue esse jogo como exemplo e como não escalar o Palmeiras para a gente conseguir um bom resultado contra o Botafogo e seguir forte pelo Mundial, que a gente acha que tem possibilidade sim de chegar nas quartas e aí, degrau a degrau, galgando aí as próximas fases. Tá? O lado que a gente ficou, para mim, hoje, ficou um pouco mais tranquilo, porque, por exemplo, o Flamengo lá, passando, vai pegar o PSG. A gente passando, provavelmente, deve pegar o Chelsea. Então, a gente consegue passar pelo Chelsea, se Deus quiser. Mas, claro, temos que ir jogo a jogo, degrau a degrau. Então, o próximo jogo de sábado contra o Botafogo, vai ser jogo difícil, jogo que eu acredito que vai ser um pouco amarrado, porque o Botafogo tem essa... igual jogou aí com o Paris, vai provavelmente querer jogar mais recuado para poder sair nos contra-ataques. Então, o Abel tem que montar esse time bem organizado, bem conciso, sabendo muito bem o que precisa fazer e o que não pode fazer, que vimos no último jogo da fase de grupos. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí, qual a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.